Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que vocês me trouxeram bastante, que é a insegurança quando a gente se compara com o outro. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre o que trazer. Tá? Então, meu nome é Natália, sou psicóloga e trabalho com o alívio da ansiedade, manejando sentimentos de culpa, vergonha e autocrítica. E o que isso tem a ver com se comparar com os outros? Bem, a gente vive, isso assim, é uma queixa muito comum. Se você não sente, já sentiu isso ou conhece alguém que sente, que é essa questão de se comparar com outras pessoas. Assim, outras pessoas que estão na mesma faixa etária, outras pessoas que estão no mesmo grupo social, e comparar as suas vidas e pensar, né? Será que tá bom? Eu acho que eu não estou boa o suficiente, eu não alcancei o que eu queria alcançar. E isso traz muito sofrimento. E isso provoca ansiedade. Né? Porque é aquela vozinha dizendo, vamos, vai, não tá bom, continua, você tá ficando para trás. Isso é bem típico, pensamento que gera ansiedade. Então vamos falar mais disso. A gente chega a ter ditados, né, sobre isso. A grama do vizinho é sempre mais verde, é um ditado super comum que a gente usa aqui no Brasil. Qual era a outra coisa que a gente fala de comparação, que eu estava tentando lembrar? Tem a música do Renato Russo, né? Teatro dos Vampiros, para quem viveu a adolescência dos anos 90, que a gente escutava muito o Renato Russo, que ele fala que se comparou a todo mundo e não tem pena de ninguém. A gente tem memes, quadrinhos, histórias, fala assim, sua mãe fala, né, o filho da fulana passou no concurso, o filho da ciclana viajou para a Europa, o seu primo trocou de carro, a fulaninha vai ter bebê, a ciclaninha vai casar, e aí você fica lá se comparando aos vários marcos sociais que as pessoas atingiram. E se você não chegou a esses marcos sociais, e a gente nunca chega lá, tá? Eu vou explicar por que a gente nunca chega lá. Mas quanto menos marcos sociais você atingiu, pode ser que pior você se sinta. E aí depois tem aquela outra coisa que é muito legal também, que você se sente culpado porque você se sente mal, porque você se compara. Então, assim, fica aquele sem saída, né? Outro ditado popular, entre a cruz e a espada, ou, né, entre a cruz e a caldeirinha, uma coisa assim. Enfim, e esse é uma dor frequente mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que não é uma escolha você se comparar. Né? Você não se compara com as pessoas porque você, né, é inseguro e besta e, enfim, tem alguma coisa errada com você. Isso é um comportamento humano natural. A gente se compara. E daí tem uma parte um pouco instintiva e uma parte, né, que é tipicamente humana, desse nosso cérebrozinho complicado, que pensa demais. Eu já falei isso aqui, vou falar várias vezes, que a gente não vive sozinho, a gente vive em grupo. A gente é uma espécie que vive em sociedade. A sociedade é importante para a gente. Vínculos são a nossa vida, a substância da nossa vida. Então, é importante para mim o lugar que eu tenho no grupo. É importante para mim como eu me percebo e sou percebida. E me comparar também está dentro disso. Assim, será que eu estou encaixada? Será que eu sou o suficiente? Né? Será que eu sou uma humana boa o suficiente sendo humana? Então é natural.
E a gente precisa entender isso e conhecer como isso funciona para conseguir ampliar as nossas capacidades de escolha. E assim, né, poder fazer escolhas que nos ajudam a reduzir o sofrimento e a ansiedade. Existe uma coisa chamada mentalidade de competição e mentalidade de cooperação. Essas duas mentalidades, elas não têm só a ver com os nossos valores, no sentido de que é muito bom e muito nobre cooperar, e muito mal e muito ruim competir. Não vamos entrar nos méritos maniqueístas de bom e mal, porque não é sobre isso. A questão é que todos nós temos os dois potenciais e todos nós exercemos as duas mentalidades em situações diferentes. E por que eu estou explicando isso? Porque vocês vão entender já qual é a relação disso com a comparação. Então, assim, isso é uma necessidade real, instintiva. Imagina que você está lá na sua tribo, no Paleolítico, e aí você, porque assim é importante, gente, a gente é cultura e a gente é bicho. Então eu vou sempre estar lembrando vocês que a gente é bicho também. E que como bichos nós temos comportamentos animais também. Então você está lá na sua tribo, ou melhor ainda, vamos já pensar nos lobos. Eu gosto da comparação com os lobos, apesar de eu nem conhecer tanto sobre eles. A gente tende a trabalhar em cooperação com os nossos, também, com a nossa tribo, até um certo limite. E a gente precisa da cooperação para sobreviver. Então a gente tende a sentir empatia e exercitar solidariedade com aquilo que é mais próximo de mim. E a sentir e acirrar a competição com os outros, aqueles que eu vejo diferentes, porque eles podem ser ameaça e podem ser perigo. Então aí já é um indício de mentalidade, da separação dessas mentalidades, né? Competição, cooperação. Mas eu também posso competir dentro do meu mesmo bando, porque eu quero assegurar o meu lugar. Né? Quanto maior a escassez, inclusive, maior a escassez no sentido, né, de menos recurso. Quanto mais faltas a gente tem, menos dinheiro, menos status, menos comida, menos abrigos. Mais isso acirra a mentalidade de competição, porque eu preciso garantir o meu lugar. Então a competição é isso, assim, você precisa garantir o seu lugar. A gente vive num ambiente social que estimula a competição por vários motivos. Então, esse uma parte do nosso cérebro que está provavelmente muito treinada. Na maioria de nós, a gente tem jogos competitivos na escola desde cedo. Né? A gente tem esportes olímpicos super competitivos, a gente não vai lá ver os esportes pela beleza dos esportes só, algumas vezes sim, mas geralmente a gente vai torcer pelo campeão. A gente tem uma cultura que individualiza as conquistas. Né? Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Sem considerar, primeiro, que a América não foi descoberta, já tinha gente morando aqui, e que Colombo não veio sozinho. Né? Então a gente tem essa valorização do indivíduo, isso acirra a competição. E a gente tem um mundo de escassez, de profunda desigualdade social, em que a gente tem a constante sensação de que não tem mesmo recurso para todos, porque da forma que está posta não tem. E isso também vai acirrando a competição e um bombardeio midiático, de imagens midiáticas mesmo, de que a gente tem que ganhar, vencer, conseguir, que senão a gente não é bom o suficiente, senão não está bom, e isso vai gerando ansiedade, isso vai acirrando a competição. E aí, né, Natália, então, por que você está me contando isso? O que eu faço com esta merda? Isso é um treinamento da mente, que, como tudo na vida, precisa ser aprendido com calma, precisa ser aprendido por um processo. Você não sai da competição para cooperação assim, porque você quer,
porque eu decidi hoje, a partir de hoje, sororidade feminina, nunca mais vou competir por macho. Mas aí chega na hora, você tá afim do cara, sua amiga também, e aí existe toda uma cultura que te fala que mulheres são rivais, existe uma experiência de escassez, de que a Valesca Zagonello coloca a história da prateleira do amor, né, de que nós somos escolhidas pelos homens, e aí chega na hora, não é assim. Seus sentimentos não são esses, não é tudo bem. Você fica puta com a sua amiga, ou você compete pelo cara mesmo de forma não dita. Então as coisas não são tão simples assim. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que a mentalidade de competição está presente e que a gente está conectado, está ligado a essa mentalidade, que isso está rolando. Então, quando eu estou... e assim, é interessante que a competição, a mentalidade de competição, ela está presente mesmo quando a gente perde. Porque você percebe que só tem perda quando existe competição. Então, mesmo quando eu acho que eu sou uma bosta, que eu falo assim, nossa, todos os meus amigos estão com bons empregos no serviço público e eu não. Todos os meus amigos e minhas amigas estão casados com filhos e eu não. Então, mesmo quando eu estou perdendo, tá? Eu estou lá embaixo, eu só posso perder quando existe competição. Se não existe competição, não tem primeiro lugar e não tem último lugar. Tá? Então, eu preciso reconhecer que isso está rolando, que eu estou sintonizada nessa rádio, que eu estou na mentalidade de competição. E tudo bem, no sentido de que não é uma escolha. Né? A primeira coisa é reconhecer que isso está rolando. Aí a próxima coisa que você pode fazer é entender se o que está ligado a essa competição. Primeiro, assim, você sempre vai sentir isso. E a gente nunca chega lá porque não tem um lá para chegar, tá? A gente nunca chega no topo total da pirâmide. A gente sempre tem com quem se comparar em algum aspecto. Vão ter pessoas que vão ser melhores que a gente sempre em alguma coisa, quando a gente começa nesse paradigma da comparação. Então não adianta, você nunca vai ter o dinheiro suficiente, você nunca vai ter a relação boa o suficiente, você nunca vai ter o emprego dos sonhos, você nunca vai ter a aparência boa o suficiente, vide blogueiras fitness que se matam em exercícios e cirurgias perigosas, aí todas as coisas que a gente faz com a nossa aparência, mesmo sendo super reconhecidas, como lindas, nunca chega, né? Você olha para uma pessoa em que você, de onde você está, pensa, essa pessoa tem tudo, e a pessoa que está lá provavelmente não se sente assim. Esses dias assim, tem algumas semanas que eu vi o filme sobre a vida do Freddie Mercury, o Bohemian Rhapsody. E aí tem um momento em que ele está super rico, dando festas, com muitas drogas na casa dele, sente aquele vazio existencial e aquela solidão e aquela ausência do pico do palco, não? A vida é feita de cotidianos, sempre tem sofrimentos, infelicidades e motivos para infelicidades. E a gente sempre tem com que se comparar. Então, enquanto a gente está sintonizada na comparação e na competição, a gente vai estar sofrendo mesmo. E isso vai ser uma fonte importante de sofrimento. Então, quando a gente reconhece que isso está acontecendo, aí já é um primeiro passo para a gente conseguir suavizar um pouco. Sabe aquela coisa, tipo assim, olhou, e agora que eu olhei, eu já não posso deixar de olhar? Então, eu consigo já me distanciar um pouco da questão, que é assim, olha, isso aqui é um processo humano de pensamento, normal, e isso é um pensamento, eu não preciso me super identificar com isso. Vamos ver o que desse pensamento me serve. Então, e o que dessas emoções, porque não é só pensamento, é emoção, o que dessas emoções fazem sentido ou não, porque emoções e pensamentos são coisas que vêm e passam. Então, eu estou aqui sofrendo muito porque
A minha prima, Joana, ela está grávida do segundo filho, ela é servidora pública, ela tem um marido lindo, carinhoso, e ela tem um corpaço, apesar da segunda gestação, e ela parece que tem a vida que eu queria ter para piorar, né? A mãe dela liga para minha mãe toda semana contando as vitórias dela. Inclusive, ela fez, enquanto estava grávida, nessa segunda gestação, ela entregou a tese de mestrado dela na Universidade de Londres. Você acredita nisso? Né? Porque isso me gera muito sofrimento. E eu aqui, quem sou eu? Esta bosta que nem estou casada, nem sei se eu vou ter filho, não tenho emprego estável, não tenho renda, não tenho, nem terminei a minha faculdade. E aí já comparei tudo, né? Então, assim, vamos olhar para isso. Isso, quando isso vem, qual é a primeira coisa que eu sinto? Isso me faz sofrer. Me sinto mal, me sinto insuficiente. Né? Então, primeiro vamos olhar para isso que está aqui. Me sinto mal, me sinto insuficiente. Isso dói. Vamos reconhecer, vamos abrir espaço para esse sentimento. Reconhecer as emoções não significa que eu vou amar essas emoções, que eu vou sentir muita felicidade e prazer em reconhecer essas emoções. Mas eu preciso abrir espaço para isso. Reconhecer os pensamentos de comparação. Reconhecer que esses pensamentos de comparação, eles estão inseridos nessa mentalidade competitiva, em que eu ou a Joana, a gente precisa ganhar. Eu ou a Joana, a gente precisa estar melhor uma que a outra. E aí você pode falar assim, mas se eu tivesse só uma parte do que a Joana tem, vocês ainda estão na corrida do ratinho. Calma aí. O primeiro passo é o reconhecimento. Aí a gente vai para o próximo passo, que é reconhecendo isso. Então vamos de fato olhar para a vida da Joana e todas as coisas incríveis que eu acho que ela conquistou a partir da minha necessidade. A partir da minha necessidade dos meus valores também. O que eu gostaria de me aproximar da Joana. Né? Porque aí eu posso sair da comparação direta com ela e pensar mais nesse meu sentimento de talvez até inveja, sem julgamento moral sobre inveja. Eu sei que o povo tem um julgamento horrível, mas é um sentimento completamente natural e inevitável. E desse sentimento de inferioridade, eu saio dessa comparação e começo a perceber o que de fato faz sentido da vida da Joana na minha vida. E aí a primeira coisa é pensar assim, quais são os valores mais importantes para mim? Talvez as coisas que eu queira da Joana me ajudam a descobrir quais são os valores importantes para mim. E aí eu estou vendo lá a vida que ela parece ter perfeita, e aí pode ser que eu perceba que tem coisas na vida dela que eu não quero para minha. E que tem outras coisas que fazem sentido e que eu posso me aproximar por outros caminhos. Então, quando eu vejo a família da Joana, eu posso pensar assim, cara, mas eu realmente não quero ter filhos. E realmente não é isso que eu quero, mas é um valor para mim, conexões humanas profundas. Quando eu vejo a Joana, eu sinto que ela tem uma conexão humana muito profunda com a família dela. Então isso pode ser algo que eu queira me aproximar. Como eu posso me aproximar disso? Eu posso valorizar os laços familiares que eu já tenho, eu posso me conectar mais com os meus amigos, pode ser que eu possa me abrir para um relacionamento amoroso, isso me aproxima dos meus valores, porque a forma, o ter o filho e o marido e a família, enfim, isso é a forma, mas vamos para o conteúdo, né?
pode ser assim, cara, o doutorado ou mestrado da Joana, gente, isso é o que eu fico assim, que coisa linda, que coisa incrível. Então vamos entender qual é o valor que está aí para você? O valor é o do conhecimento? Eu acho muito incrível o conhecimento, quem produz conhecimento, me aprofundar no conhecimento, ou o valor aí é profissional, né? É o que eu contribuo para o mundo. Porque assim, fazer mestrado é um objetivo, ele é uma meta, é um resultado. Mas o valor do conhecimento ele pode ser atingido de várias formas. Então, o que você está admirando no mestrado da Joana, de fato? Se é só o título, é o status social, então ter status social é importante para você? Ser reconhecida é importante para você? É importante para todos nós, tá? Ser reconhecido, só deixando claro. Como é que você quer ser reconhecida? Isso, inclusive, é um outro exercício de identificação de valores, tá? Que é pensar como você quer ser reconhecida. E aí você vai indo. E o corpo lindo da Joana. Ser percebida como bonita é algo que eu quero. Qual é o valor que está associado a isso? Como é que eu posso me aproximar disso? E aí você vai definindo o que é realmente importante, porque senão a gente entra também na roda de comparação e de sofrimento e tentando correr atrás de um resultado que a gente nunca vai alcançar, até porque a gente não tem motivação suficiente para alcançar. Porque se eu acho legal o mestrado que ela fez, mas eu não sei nem por que eu acho legal, então, assim, eu só vou tentar reproduzir o que ela está fazendo, eu vou me cansar, me exaurir, continuar na minha sensação de insegurança e insuficiência, e não vou ter objetivo nenhum. Tá? Aí eu acho muito bom porque ela tem um empregão e isso dá segurança para ela. Então, ter segurança econômica é importante para você, porque te aproxima, né, de cuidar da sua própria vida. É esse o valor? Cuidar da sua própria vida, ter autonomia, o valor é prover a minha família. Vamos entender para entender quais são as nossas formas de alcançar isso. E aí, quando você vai entendendo isso, você pode usar isso como uma bússola para ir se aproximando do que você quer desenvolver. E aí você pode, aos poucos, ir soltando essa comparação e essa mentalidade de competição. Tá? Não que você vai se despedir dela para sempre, porque é isso, você é um ser humano. E isso aqui está aqui com a gente. A gente se compara, a gente compara uns aos outros, a gente julga. Não adianta, Natália, eu sou uma pessoa tão julgadora. Somos, todos nós. A questão é como a gente lida com esse julgamento, como a gente lida com essa comparação, como a gente lida com essa competição. Se a gente não tem consciência do que está acontecendo com a gente, na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas emoções, a gente também não tem possibilidades reais de escolha. Tá? Então, a ideia é ir trazendo consciência mesmo. E para que a gente traga consciência, a gente tem que poder validar, reconhecer, e assim, se permitir sentir o que está sentindo e pensar o que está pensando. Porque se para a gente pensar o que a gente está pensando assim, meu Deus, eu não posso pensar nisso, isso é horrível, que coisa horrível. Como é que eu vou olhar para o que está acontecendo? E aí vamos de novo nos núcleos da compaixão, coragem e sabedoria. Você quer sair de uma mentalidade competitiva para uma mentalidade de cooperação, você pode exercitar a compaixão e é um treinamento. E aí, retornando ao mantra, o que é compaixão? É sensibilizar-se com o sofrimento em mim ou nos outros, com o compromisso de aliviá-lo ou preveni-lo. Então, a primeira parte é a coragem de ver o sofrimento. Se você já consegue ver, se você já consegue perceber que você se compara, massa. Então, primeira parte está a caminho, que é a coragem. Coragem de perceber que eu me comparo. Coragem de perceber que eu estou na competição. Coragem de poder sentir o que eu sinto e pensar o que eu sinto, aceitando que é o que está presente nesse momento.
né? Então, assim, sinto raiva da Joana, sinto inveja, sinto raiva de mim mesma, sinto raiva da minha mãe, que não me levou para fazer inglês, e aí eu não consegui aquela posição que eu queria. Tudo bem, tá? Primeiro a gente olha, não é certo, não é errado. Vamos reconhecer o que está aqui. Respira fundo, e aí, com essa coragem de reconhecer o que está aí, a gente vai para a segunda parte, que é o discernimento, que é o que eu vou fazer com o que está aqui. Né? Então, reconhecendo, eu estou na competição e deixa eu me distanciar aqui. O que é que tem que eu quero tanto, que eu admiro tanto? De verdade. Né? Se é um título de mestrado, para que esse título é importante para mim? E aí pode ser que você descubra que nem é mais tão importante para você mesmo. Eu quero ser professora universitária, né? Não, então realmente é por esse caminho que eu preciso adquirir conhecimento? E se não é conhecimento, é desenvolvimento profissional, é por esse caminho que eu preciso ir? E vai ter vezes que você vai ter que viver um luto mesmo, tipo assim, ok, eu queria muito isso, mas não vai dar por esse caminho. Né? Eu tenho o valor da família. O valor de estar em família é importante para mim, mas eu não vou ter filhos do meu ventre, pelo menos. Não vou porque eu não posso, ou porque tenho várias limitações, isso não vai acontecer. Então, vamos fazer o luto dessa forma. Mas valores, eles são maiores que a forma. A forma, ter ou não ter um filho do seu próprio ventre, não invalida o valor que é se aproximar da família. Tem outras formas de viver esse valor. O fazer ou não um mestrado na Inglaterra, né, não poder fazer um mestrado na Inglaterra porque é inviável nas minhas condições de vida, não invalida o valor do qual esse mestrado se aproxima. Então, qual é o valor que eu quero me aproximar? E aí eu posso ficar chorando para sempre, porque eu perdi um mestrado que eu queria fazer, ou porque eu não vou ter o filho que eu queria ter. E tudo bem, a gente vai precisar mesmo chorar. Você vai chorar quanto tempo você precisar. E em algum momento vai te ajudar a aceitar o que está acontecendo, né? Novamente voltamos à coragem da compaixão e buscar e perceber que o seu valor é maior do que a forma e buscar como se aproximar dele. E aí é o discernimento. Seu valor é maior que a forma. Não só o seu valor pessoal, como os seus valores de vida para os quais você quer se direcionar, quer alcançar. E esse movimento é importante porque quando a gente fica só na comparação, se sentindo inferior, se sentindo infeliz, e a gente está muito na ansiedade, e a ansiedade ela pode ser paralisante. Tem um nível de ansiedade que é bom, é saudável, que nos impulsiona, mas acho que a maioria de nós já não está mais nesse nível, a gente já pulou o corguinho, e aí é um nível, a gente chega num nível de ansiedade que é paralisante. Então, eu só vejo tudo que a Joana tem e que eu nunca vou ter, e que eu não vou alcançar. Então, por que eu vou levantar da cama hoje? Por que eu vou sair do lugar? E tudo que eu faço não dá resultado, porque eu não vou alcançar o lugar onde ela está. E aí eu me ponho metas impossíveis, metas gigantescas, em vez de quebrar em pequenas metas, que isso já é outra coisa. Acho que eu tenho que fazer o mestrado da Inglaterra, e aí esqueço que eu posso começar lendo 10 páginas de um livro por dia, se o meu valor é me aproximar de conhecimento. Então, a proposta é essa, assim, perceber o que é que você realmente quer. E aí poder ir exercitando, sair da comparação competitiva e entrar na compaixão da cooperação. Lembrando que compaixão é sempre bom também direcionar a nós mesmos. Você fez o melhor que você pôde até aqui com as ferramentas que você tinha até aqui. E eu estou gravando este vídeo para, quem sabe, poder te ajudar a desenvolver mais ferramentas, novas ferramentas, para lidar com esse sofrimento.
e para que ele não seja mais tão intenso, para que você tenha escolhas quando você se depara com isso. Lembrando que tudo na vida requer treino e prática. Então, você não vai ver esse vídeo e vai, assim, abrir os olhos e falar assim, ai, entendi, Natália, nunca mais vou me comparar, não vou mais sofrer por isso, vou identificar os meus valores, que é aquilo que eu quero nas outras pessoas. Não, você vai e você volta. Você vai e você volta. E a coisa mais difícil é assim, que quando a gente está no sofrimento mesmo, e no ápice do sofrimento, a gente não costuma lembrar das coisas que nos ajudam. A gente só costuma sofrer mesmo, porque nosso cérebro está já shut down, já está tomado por isso. E por isso a gente faz a prática, por isso a gente pratica. Né? E a prática aqui pode ser só lembrar de se aproximar dos seus valores quando você ver algo que você gostaria de ter em outra pessoa. Pode ser uma prática simples assim, mas isso vai criando o caminho para que você consiga lembrar disso depois, quando você está em sofrimento. Então você começa lembrando, provavelmente só depois da onda de emoção passou. Depois você já passou a noite lá debaixo do cobertor, vendo Netflix e chorando e pensando, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filhos, eu nunca vou ter um mestrado, eu nunca vou passar num concurso. Depois que passou, você se acalmou, aí você lembra. Aí, nesse processo, pode ser que em algum momento, enquanto você já está lá, no meio do choro do cobertor, em posição fetal, quem nunca? Eu sei que tem gente que nunca, tá? Depois você já está no meio, você não precisa esperar o dia seguinte, ou a explosão emocional. No meio você se dá conta, assim, gente, não, mas não é isso. Mas vamos lá, eu lembrei que eu vi um vídeo da Natália, acho que eu vou assistir de novo. Quem sabe faço algumas anotações. Vamos lembrar aqui o que é importante. Estou na mentalidade de competição. Peraí, para um pouco, respira. Faz sentido para mim o que na vida da Joana? Até que vai chegar um momento em que eu vou conseguir ver o caminho antes de cair no buraco. E aí eu falei assim, ai, tá começando. Não, não vou passar a noite inteira enrolado no cobertor vendo, chorando, me comparando com a Joana. Lembrei. Então é assim, é um processo. Vai se acompanhando com paciência com você. Porque se você tentar dar mais do que o que é possível, você vai se frustrar e se machucar. Estava vendo uma aula da Carol Halperin, que ela deu essa metáfora muito boa, que é assim, se ela nunca correu e vai falar para os amigos que ela vai fazer uma maratona, os amigos dela vão falar assim, não faça, você está louca, né? Você tem que treinar, você vai se machucar. Então a mesma coisa é com o treinamento da mente. Você tem que fazer o exercício, treinar. E, ó, minha filha tá batendo na porta aqui, dizendo que é Ladybug. Eu vou lá, abrir a porta e me contem aqui se isso fez sentido, se isso é uma dor para você, da comparação. E se você disser que não é, eu vou dizer que eu não vou acreditar, tá? Porque isso é uma dor humana mesmo. E se você quer colocar essas coisas em práticas. Um beijo.